Olá meus amigos e amigas, estamos de volta com um novo vídeo no nosso canal e hoje eu vou falar sobre direito constitucional. O tema de hoje, dentro da esfera do direito constitucional, é tentando responder uma pergunta. O Brasil é um país laico, é uma nação laica. E o que é isso? Estado laico. O Brasil é um Estado laico e para isso nós vamos também falar um pouco sobre duas noções presentes no texto da Constituição Federal. A noção de liberdade de crença e liberdade de consciência. Vamos lá? Primeiramente, eu tenho que fazer menção, para falar em Estado laico, e uma questão que é sempre colocada, eu vou pedir licença para vocês para ler um trecho da Constituição Federal. O trecho que eu vou ler é o preâmbulo, que é logo o texto que abre a nossa Constituição. O preâmbulo da Constituição Federal traz uma expressão que é sob a proteção de Deus. Ele é mais ou menos assim. Na verdade, ele é assim literalmente. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, e aí vem o trecho que eu quero destacar, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pois bem, a questão que se coloca é, esse trecho do preâmbulo da Constituição de 1988, que diz, sob a proteção de Deus, promulgamos esta Constituição, teria algo a nos dizer sobre a possibilidade do Estado brasileiro não ser um Estado laico, ou seja, não ser um Estado leigo, sem vinculação com uma religião oficial? Vamos tentar entender essa questão adentrando um pouco mais o texto da própria Constituição e tentando compreender o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal, que traz aquela lista, aquele rol de direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, para ler e entender duas outras noções importantes para a gente abordar essa temática de forma mais clara. Aqui o inciso 6º traz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, como vocês puderam ouvir, a liberdade de consciência e a liberdade de crença são invioláveis e assegurados o livre exercício dos cultos religiosos. Então, nós temos dois conceitos aqui. Um é o conceito de liberdade de consciência e o outro é o de liberdade de crença. Nesse aspecto da laicidade do Estado, ou seja, do Estado não ser um Estado confessional, ele não professar uma religião oficial, que é o que estamos indagando aqui, se o Estado brasileiro é ou não laico, por causa dessa referência a Deus no preâmbulo da Constituição Federal de 88 e por causa dessas duas outras colocações dentro das garantias, podemos falar o seguinte: a noção de liberdade de consciência, o conceito, a concepção, é uma concepção bem ampla. Portanto, falar em liberdade de consciência no plano do artigo 5º da Constituição, como direitos e garantias fundamentais do indivíduo, do cidadão, é falar numa possibilidade, numa liberdade de você ter a doutrina filosófica que bem entender, você poder cultivar valores filosóficos, valores morais, valores espirituais que vão nortear a sua conduta em sociedade. A liberdade de consciência é uma liberdade bem ampla, que diz respeito ao indivíduo e a capacidade e a liberdade que ele tem de crer em várias coisas, de portar-se de várias formas e de conduzir a sua vida e o modo de pensar, o seu modo de pensar, da forma que bem lhe aprouver. Assim sendo, é livre para
crer e inclusive para descrer de qualquer coisa. Portanto, quando se fala no plano da Constituição, numa liberdade de consciência, você fala na liberdade de construir a sua visão de mundo, e essa visão de mundo diz respeito à forma como você pensa, a forma como você se posiciona, as suas ideologias, o seu modo de ver a vida sobre uma interpretação filosófica, moral, ética, espiritual. Portanto, num plano bem amplo, que não é necessariamente o plano apenas da religião. Inclusive, com a liberdade de crença, você é livre também para não crer em nenhuma divindade, para não seguir nenhuma religião. Já a liberdade de crença diz respeito à liberdade de acreditar em um Deus, em uma divindade, em um ser superior e seguir os dogmas, as doutrinas de uma fé religiosa. A liberdade de crença, no plano desse artigo 5º, é bem mais específica. Quando você fala liberdade de crença, você fala na liberdade de crer numa fé e seus valores espirituais, seus valores morais, em suas divindades, em seus deuses, ou num Deus, e seguir uma religião, praticá-la, inclusive no âmbito dos seus cultos e liturgias, que também são protegidas pela Constituição, seja dentro de um templo, seja em certos espaços públicos, desde que não fira um direito de terceiro ou que não se constitua num crime, num ato de crime. Portanto, meus amigos e minhas amigas, esta questão, dentro desse plano de interpretação da Constituição Federal, falando aqui em direitos e garantias individuais, são questões diferentes, não são a mesma coisa. A liberdade de consciência, que a Constituição Federal de 88 garante, é uma liberdade muito ampla de você constituir-se como uma pessoa que pensa de certa forma e que traz determinados valores filosóficos, morais, espirituais dentro de si, e que são esses valores que conduzem a sua vida, seu modo de pensar e de se posicionar. Já a liberdade de crença diz respeito à liberdade de crer num Deus, de crer numa fé, de crer numa religião e de cultivá-la, cultuá-la, não só dentro do lar, como era antigamente, quando os estados e o Estado brasileiro já foi vinculado a uma fé oficial, mas você pode também hoje, com a Constituição de 88 e com a liberdade e as garantias que ela dá, exercer esse culto, esse direito de culto, de cultuar a um Deus e a uma fé, a uma crença religiosa, também em espaços públicos e nos seus respectivos lugares de adoração, nos templos. Pois bem, voltando à questão do preâmbulo, para a gente fechar esse vídeo e a pergunta que eu deixei no início. O Brasil é um Estado laico? Ou seja, é um Estado leigo? É um Estado não confessional, não religioso? Ou ele é laico, ou ele é religioso? É um Estado confessional porque no preâmbulo da Constituição aparece lá a frase sob a proteção de Deus. Já é consenso que o preâmbulo traz apenas um registro histórico e ele não tem força cogente, ou seja, aquele texto do preâmbulo da Constituição, ele marca um momento social histórico e faz esse registro de alguns princípios que foram levados em conta quando da elaboração da Carta Magna. Ele não tem força cogente, não gera direitos nem deveres. Portanto, é só uma peça ilustrativa de um momento sociocultural, certo? E o fato de se dizer sob a proteção de Deus apenas remete à noção de que o Brasil, embora não seja um Estado teocrático, não seja um Estado confessional, ele é ainda assim mesmo um Estado laico, mas ele é livre e ele respeita a tradição cultural brasileira e alguns vínculos que existem naturalmente com determinadas expressões da fé que estão ligadas à própria história do país, inclusive com a religião católica, por exemplo. Portanto, a ideia de laicidade, de laicismo de um Estado, tem a ver com um âmbito de liberdades democráticas, inclusive, que permitem que o Estado não negue a fé
ou a liberdade dos outros de terem uma crença e de seguirem uma expressão de religiosidade. O Estado laico, ao invés de ser um Estado ateu, que não é a mesma coisa, um Estado que impede as pessoas de terem um sentimento religioso e de exercitar e exercer esse sentimento, ele é um Estado que ele respeita e tolera essas expressões de religiosidade, inclusive colocando dentro do texto das suas cartas magnas, nos Estados democráticos constitucionais de direito contemporâneos, o direito ao culto e à liberdade de culto e à liberdade de crença. Portanto, o Brasil não é em que pese essa expressão constante no preâmbulo da nossa Constituição e outras tantas expressões e princípios e normas contidas no próprio texto da Constituição, não é um Estado confessional, não é uma teocracia, não é um Estado religioso. Ele é um Estado laico que respeita a pluralidade de experiências religiosas. Era esse o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não forem inscritos, por favor, inscreva-se no nosso canal, continue a nos prestigiar nas nossas redes sociais e aqui. Deixem seus comentários e digam que tema você gostaria de ver comentado aqui no nosso canal em futuros vídeos. Muito obrigado, agradeço a todos. Até a próxima.